Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Josué capítulo 7, uma história incrível. Bom, no capítulo de ontem que eu compartilhei, eu falei a respeito de Raabe e como Raabe, ela prestou testemunho ali sobre o Deus de Israel, que o povo sentia sobre a casa de Israel, né? Como eles eram poderosos, que Deus fez abrir o Mar Vermelho, que eles saíram do Egito. Eles atravessaram o Rio Jordão ali, né, a seco também, né, o Senhor dividiu a água do Rio Jordão ali. Também eles haviam destruído 2 exércitos antes de atravessar o rio ali, na época quando ainda Moisés estava com eles. E aí então eles conquistam Jericó, né, uma fortaleza, né, tinha os muros de Jericó, era uma cidade ali protegida, né, e eles ganham também a cidade de Jericó. E aí aqui no capítulo 7 é bem interessante essa história, tá bom? Porque o que que acontece? Josué, ele manda então alguns espias ver sobre a próxima cidade que eles iriam ter que atacar, né? O nome da cidade era Ai. E aí ele mandou os espias até lá, e quando os espias voltaram, ele falou, olha, não precisa subir muita gente não, Josué. Lá, se for 2.000, 3.000 homens, já são poucas pessoas lá, é um povo fraco, né? Não tem fortaleza como era aqui em Jericó. Então, facilmente pode aquele povo ser expulso de lá, tá bom? Então, o que Josué fez, né? Mandou ali os 3.000 homens para ir lá, né? Para a batalha, né? E até, inclusive, os espias pegaram e falaram, não vamos fatigar todo este povo. Eram a cerca de 24 quilômetros, né? Eles estavam agora em Jericó e iriam então para aquela cidade Aia. Então ele só mandou os 3.000 mesmo ali para ir lá combater aqueles homens que eram daquela cidade lá, só esse exército. Só que o que aconteceu? Quando chegou lá na hora da batalha, aquele exército de Ai, aqueles poucas pessoas lá, eles se levantaram contra os israelitas de tal maneira que eles começaram a matar os israelitas e começaram a perseguir. E aí, perseguindo e matando ali, a cidade de Ai é dito que ela ficava numa colina, né, num monte. Então, os israelitas desceram correndo daquele monte, eles correram ali, né, até perto das pedreiras lá, e foram matando. Eles chegaram a matar 36 israelitas. E a escritura aqui, em Josué 7, diz o seguinte, né? Diz que o coração do povo esmoeceu e se tornou como água, né? Quando eles souberam da derrota que Israel teve contra uma cidade pequena, né? Falou, o que está acontecendo, né? O Senhor, a gente venceu 2 exércitos, passou o Mar Vermelho, passou o Rio Jordão, a gente combateu essa cidade aqui, que é Jericó, e agora a gente foi expulso ali. Nossa, o que está acontecendo? Cadê o exército poderoso do Senhor? E o que acontece? Josué, então, ele se prostrou ao Senhor, e nem ele estava entendendo. O profeta ele não entendeu o que foi que aconteceu ali. Foi um massacre, né? Não era para isso ter acontecido. Então Josué ele se prostra perante a arca e também os anciões, e ele faz uma oração para saber de Deus o que aconteceu, né? E também para conversar com o Senhor. Eu gosto muito da oração de Josué, porque ele é muito sincero na oração dele. Vamos acompanhar aqui, ó. Josué capítulo 7, a partir do versículo 6, diz assim: Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. A arca, né, a arca da aliança, representava a presença do Senhor. Então ele fez isso perante a arca ali. E isso até a tarde. E os anciões de Israel deitaram o pó sobre suas cabeças. Isso é um deitar pó, rasgar as vestes, é um sinal ali de flagelo, né? Eles estavam se autoflagelando ali por conta da derrota que eles obtiveram ali. Bom, enfim. E aí, então, aqui no versículo 7, Josué ele começa uma oração a Deus. Uma oração muito sincera, como eu falei. Ele diz assim: E disse Josué: Ah, Senhor Deus, porque com feito fizeste este povo passar o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer. Quem dera nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi?
pois Israel virou as costas diante de seus inimigos. Então ele começa a se lamentar. Senhor, por que o Senhor nos fez passar o Jordão e vir aqui para essa terra? A gente ganhou Jericó e agora lá um povo pequeno a gente foi massacrado, né? E ele começou a falar que Israel virou as costas para seus inimigos. Esse termo aqui, né, virou as costas, é que literalmente quando o exército estava atacando lá a cidade de Aia, eles teve que se virar e sair correndo. Literalmente tiveram que fugir às pressas, né? Então eles viraram as costas e correram para escapar ali da fúria do exército de Aia, né? E aqui Josué, então, ele está questionando, perguntando ao Senhor o que aconteceu, né, para que isso acontecesse. E aí ele continua na oração dele aqui. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarregarão o nosso nome da terra. E então farás ao teu grande nome. Ou seja, ele falou, olha, por causa desse feito da gente sair correndo lá, agora os nossos homens, eles estão com o coração esmolecido, perderam a moral, né? Tão fraco, né? Já estava com aquela moral que o Senhor havia protegido eles, que eles ganharam todas as batalhas, e agora derrotado, os próprios moradores da cidade, eles vão se juntar e nos cercar, e vão nos tirar dessa terra. E o que será do teu nome, né? Porque o Senhor nos tirou da terra do Egito para vir para cá e conquistar essa terra, e agora nós não estamos sendo capazes. Então, Josué, ele começa a orar sobre isso, e aí o Senhor responde a ele aqui, né? Ele fala qual era o problema aqui que isso aconteceu. Então ele continua aqui no versículo 10. E então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Imediatamente Deus ele pede que Josué ele interrompa aquela oração. Por que você está orando? Não é hora de você se orar. Levanta. Né? Eu acho que uma outra escritura que o Senhor interrompe uma oração, né, é lá quando o povo está saindo do Egito ali, que eles vão passar o Mar Vermelho, um pouco antes ali, quando o faraó está perseguindo eles. Moisés e os filhos de Israel, eles caem de joelho e começam a orar. E aí é aquela hora que o Senhor pega e fala para eles, por que você está orando, Moisés? Levanta-te, manda o povo marchar. Então tem horas que a gente precisa ter atitude, não somente ficar com o joelho no chão ou com o rosto prostrado no chão orando. Então aqui o Senhor está dizendo a Josué, não é hora de orar, é hora de resolver o problema. Vocês perderam porque tem um problema. E aí o Senhor começa a falar aqui o problema e diz aqui, né? Israel pecou e transgrediram o meu convênio que lhe tinha ordenado e até tomaram do nátema. O nátema aqui, nesse contexto aqui, significa que roubaram, né? O nátema é o que era proibido, tá bom? Quando eles invadiram Jericó, o Senhor ordenou que nada fosse tomado de Jericó, que tudo fosse queimado. Mas a prata e o ouro era para se pegar para o Senhor. Essa era a primeira cidade que eles haviam invadido, inclusive das terras ali, né? Da terra da herança, né? A terra prometida. Então o Senhor ele sempre toma as primícias para ele. Nas outras cidades que eles fossem atacar, eles poderiam pegar os despojos de guerras, né? O que eles conseguissem ali, eles ganhavam para si. Mas neste caso aqui, a primeira cidade, que era Jericó, era do Senhor. Então a prata e o ouro era toda do Senhor. Então ele está falando que tomaram anátema, tomaram aquilo que o Senhor proibiu. Ou seja, alguém roubou prata e ouro ali, e por isso o Senhor está falando que foi roubado, tá bom? E aí ele continua aqui, ó. E até tomaram da anátema, e também furtaram, e também mentiram, até debaixo da sua bagagem o puseram. Então falou, olha, pegaram o ouro, pegaram a prata e esconderam debaixo de alguma bagagem, né? O Senhor sabia quem era, mas o Senhor queria levantar uma questão para que o povo fosse purificado. Ele continua dizendo aqui, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, e viraram as costas diante de seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco. Isso é a palavra mais forte aqui, ó. Eu não estou mais com vocês, porque vocês quebraram o meu convênio, vocês me traíram, né? Eu dei uma ordem e essa ordem não foi cumprida.
pegaram do ouro, pegaram da prata, então vocês quebraram a aliança. Se não desarregardes o que foi roubado do meio de vós, né? Ele falou, ó, vocês têm que devolver o que foi roubado. E aí então o Senhor continua dizendo aqui, levanta-te e santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de ti. Ou seja, aquilo que foi proibido, vocês pegaram. Alguém de vocês pegou aquilo que foi proibido pelo Senhor. Tá bom? E aí ele continua dizendo, né, que deveria ser devolvido até amanhã. Porque amanhã todos vão reunir e eu vou falar que Deus vai revelar quem foi que pegou. Então, olha só que oportunidade, né? Aquela pessoa que roubou, ela poderia muito bem confessar o seu pecado naquele momento ali. Mas, né, são 12 tribos de Israel, muita gente ali. Como é que ia saber quem foi que pegou, né? Mas o Senhor falou que daria até amanhã, né, para que a pessoa entregasse ali, né, no sentido aqui da palavra. E aí o que que acontece? O Senhor colocou aqui um método, né? Ele falou assim, amanhã, né, eu vou escolher uma das tribos e vai estar entre essas tribos, né? E são 12 tribos, né? Então provavelmente aquele que roubou da tribo falou, ah, são 12, né? Então quem sabe ele não me acha, né? Ele falou, e dessas 12 tribos vai ter as famílias, e das famílias tem as casas, e da casa eu vou chamar o homem que fez isso, né? E era uma boa oportunidade para aquele que roubou chegar e confessar o seu pecado e devolver, né, o que era do Senhor. Repare que o Senhor usa a palavra aqui roubou, tá bom? Porque, na verdade, a lei da guerra, quando eles atacavam a cidade, era despojo, eles podiam tomar para si. Mas nesse caso específico, o ouro e a prata era do Senhor. Então, seria equivalente a roubar ao Senhor. Bom, por isso que ele usa essa palavra aqui, roubar ao Senhor. Isso lembra o dízimo também para nós, né? Bom, continuando aqui, ele foi então escolhendo ali, né, qual era a tribo, aí caiu na tribo de Judá. Depois escolheu as famílias, aí depois escolheu a casa e até que chegou a Acã, né? Aí era Acã justamente o soldado que havia feito esse pecado, que contaminou Israel. E agora eles precisavam santificar Israel por conta disso. Então Josué ele confronta Acã. Por que que Acã fez isso? Então está aqui no versículo 19, que diz assim, e então disse Josué a Acã, filho meu, dá-me, peço, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara agora o que fizeste, e não me ocultes. Ele falou, Acã, fala agora o que você fez e não oculte. Né? Você já viu que Deus é poderoso, que ele revelou, é você que fez isso. Né? Entre as 12 tribos de Israel, escolheu a tribo de Judá. Então Acã era da tribo de Judá. Depois escolheu as famílias. Depois escolheu a casa até chegar a Acã. E Acã era o responsável. E após ter confrontado por Josué, não tinha como negar, né? E aí Acã diz o seguinte aqui. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. E quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, né, uma capa ali de um linho fino, né, de um tecido muito bom, e 200 ciclos de prata, né, 200 ciclos de prata aqui seria 2 quilos, né, aproximadamente 2 quilos. E uma cunha de ouro de peso, de 50 ciclos, ou seja, meio quilo, 500 gramas, né, de ouro ali. Cubicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Né? Eu esqueci de comentar aqui um pouquinho antes, né, um pouquinho para cima, que Josué falou da palavra do Senhor que aquele que tivesse com essas coisas seria morto. Né? E deu prazo até amanhã, né? E ele, então, Acã, ele escondeu esse pecado. O problema maior não foi o pecado em si, é por ele ter escondido, né? Ele foi até as últimas consequências e não confessou o pecado ao Senhor ali, até que Josué chegou até ele e falou, é você, Acã, fala. Agora você não ocultes nada, eu já sei que é você,
porque o Senhor me revelou. O Senhor já sabia quem era e foi fazendo por parte, né? Escolheu a tribo, escolheu a família, escolheu a casa, chegou em Acã, tá bom? E agora não tinha mais jeito de Acã esconder aqui. E aí o que acontece aqui, né? Ele confessou que escondeu em casa, né? Debaixo da terra ali. E aí o versículo 26 aqui fala o seguinte, né? Que um pouquinho antes aqui fala que não só Acã foi apredejado, mas toda a família dele, todos foram apredrejados por conta do pecado de Acã, tá bom? E ali alguns podem tecer o comentário assim, né? Mas quem pecou foi Acã, não foi a família dele. Mas veja bem, na confissão de Acã, ele fala que escondeu dentro da casa dele, tá bom? E que ele cavou um buraco, né? Era uma tenda, eles moravam em tendas, né? Eles estavam se movendo atravessando, conquistando as terras, então eles estavam em tenda. Então a família dele sabia, a esposa sabia, os filhos sabiam, todos sabiam, todos então acabaram se tornando cúmplices desse pecado. E todos poderiam em qualquer hora ter denunciado, ou falado para o pai, pai, não, vai lá e fala, já deu ruim, não era para ter feito isso. Ou quando ele chegasse com algo para esconder, algo ilícito ali, mas pai, o que você está fazendo? Foi proibido pelos... Não, nenhum deles, né, acabou fazendo isso e todos ali então consentiu em deixar esconder ali. Foi dentro de casa, ele cavou um buraco lá, então todos sabiam. Então, por isso ali, todos eles foram apredrejados. E no versículo 26 fala algo bem interessante aqui, que diz assim, ó: e levantou-se sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. E assim o Senhor se apartou ao redor da ira, né? A ira do Senhor se arredou do acampamento, né? Dos filhos de Israel, porque o pecado saiu, por causa que o pecador foi morto. Pelo que se chamou o nome daquele lugar Vale de Acor, até os dias de hoje. Então, eles fizeram como se fosse um monumento, né? Primeiro eles apredrejaram, né, a Cora ali e os responsáveis pelo aquele pecado, e depois de queimados, né, porque era o que o Senhor tinha falado que ia queimar depois que eles estavam mortos. Fizeram com que se queimasse e virasse cinza. E depois amontoaram muitas pedras em cima, de maneira que aquilo virou um monumento. E aí chamou o nome daquele lugar Acor, né? Então se tornou um monumento para que quando os israelitas vissem aquilo, lembrar de que não podiam esconder do Senhor os seus pecados, né? E nós também, né? Não podemos esconder do Senhor os nossos pecados. Podemos até achar que escondemos, mas nós não podemos esconder. Então, o convite que eu tenho para todos nós hoje é esse, que nós possamos tirar de nós o Acã, né? Tirar de nós aquele pecado escondido, confessar ao Senhor, orar ao Senhor e pedir ao Senhor que ele tire de nós esse pecado, né? Se tiver alguma coisa que temos que acertar com o bispo, que vamos até o bispo então e conversamos com o bispo, mas que nós não sejamos como Acã, levar esse pecado, carregar conosco até as últimas consequências, até o momento em que não dava mais para se arrepender. Ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo, ou depois que a gente morre, né? Aí não adianta. Então a gente precisa resolver as nossas pendências com o Senhor também. Se temos pecados, vamos abandonar esses pecados. É isso que ensina aqui na história, o pecado de Acã. Ele pegou o que não era lícito, o que foi proibido pelo Senhor. Ele adquiriu ali ouro, prata e uma capa, né, babilônica, conforme está descrito ali. Ele cobiçou, ele começou falando isso. Eu vi, eu cobicei, eu desejei, eu tomei para mim, escondi na minha casa, cavei um buraco, coloquei. Então ele conta em detalhes como foi. E nós não precisamos ver isso. Então nós devemos nos afastar do pecado, ou seja, confessar os nossos pecados a Deus, não ficar levando até as últimas consequências. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.